Fala galera, vamos lá, gravar na sequência aí logo outro vídeo hoje, falar um pouquinho para vocês sobre a abertura de mercado, né? É lógico que na hora da abertura do mercado a gente analisa várias situações, né? O cenário, né, político, econômico, o ajuste anterior, né? Quanto que o mercado ajustou no outro dia. No caso, quem opera dólar e índice vai olhar como é que estão os índices mundiais lá fora, o DX, cesta de tarifas e petróleo, né? Tem todo um panorama a ser feito, onde você vai analisar algumas variáveis. Mas eu vou falar basicamente aqui, né, do preço de abertura. Se o mercado fechou, por exemplo, hoje, né, o mercado dólar, por exemplo, ele abriu com um gap de alta, né, um gap de alta aí de mais de 90 pontos, 95, 96 pontos, né, e o índice abriu com um gap de baixa de 2.300 pontos. O que você analisa de cara quando você vê uma situação dessa, né? Se tinha um preço de fechamento, o ajuste costuma ser, tá? Isso acontece muito no dólar e até no índice também. O preço de ajuste fica ali próximo ao preço de fechamento, até porque depois que se estabelece o preço de ajuste, há uma briga ali, né, na hora do fechamento para quem quer estar abaixo ou acima do ajuste, e isso acaba trazendo o preço de fechamento às vezes para próximo. Mas quando você vai para o dia seguinte, fez toda essa análise de panorama e tal, né, e você já tem na sua cabeça pronto ali se o cenário é mais altista ou baixista, seja para o dólar, seja para o índice. E ocorre como aconteceu hoje no dólar. Abre com um gap violento de 96 pontos. Tem muita gente que opera aí fechamento de gap, né? E o raciocínio que a gente faz é justamente um raciocínio, não quer dizer que seja um raciocínio ao contrário, mas é um raciocínio em cima da informação que o mercado já te deu na abertura. Se o mercado, na trocação ali de lote da abertura, porque quem está jogando o lote ali no leilão de abertura são aqueles camaradas que estão encerrando suas posições do dia anterior. E eles fazem esse encerramento em cima do preço de ajuste, tá? Para quem não sabe o que é preço de ajuste, depois eu vou falar com mais detalhes, mas é o preço que faz o encerramento da posição de quem fez swing trade, ou seja, quem carregou a posição de um dia para o outro, vai ser fechado em cima do preço de ajuste. Então, no dia seguinte, o camarada que foi ajustado num preço que é interessante para ele, vai querer encerrar a sua posição logo ali no leilão de abertura. Então, por isso que está tanta briga ali no leilão, né? Mesmo no mercado, às vezes, quando o mercado está um pouco fraco e tal, que não foi nem o caso de hoje, né? Mas esse mês de junho aí, mês de férias aí, Americanas, dólar costuma estar mais fraco, né? Mas não está vendo isso, está andando bastante, né? Embora tenha pouco lote na tela, mas a volatilidade está alta. Então o que acontece? O dólar abriu com gap de 96 pontos para cima. Isso significa que no leilão houve muito mais força compradora, né, arrastando o preço de abertura para cima do que força vendedora. Isso aí é óbvio, né? E se isso confluir com o cenário que você observou, com todos os outros indicadores, né, todo o panorama político, o ajuste, o dólar na mesma direção, você não vai ficar ali de bobeira querendo, com um gap de 96 pontos, como ocorreu no dólar, querendo procurar fechamento de gap. Você vai pensar que o mercado está querendo comprar e normalmente na abertura ele vai com um gap desse tamanho procurar um pouco de compra, como foi o caso hoje do dólar. Mesma coisa o raciocínio se fosse um gap de baixa, como ocorreu no índice, 2.300 pontos para baixo. Então a força vendedora no leilão foi muito grande, puxando esse gap enorme aí de 2.300 pontos.
né? Mas você sabe para onde vai exatamente o mercado? Não. Você vai ter que olhar isso em cima dos seus indicadores, se você só opera análise técnica, ou em cima do fluxo de ordens, né? Que hoje todo mundo que opera gráfico usa alguma coisa do fluxo de ordem. O cara olha lá o book, ou ele olha o Times in Trader, né? E olha alguma informação do fluxo para confirmar o movimento, né? Confirmar o tamanho do lote, o tamanho das agressões e tal. Mas supondo que o camarada só olhe o gráfico, ele vai confirmar no mínimo através do volume ali, né? Se aquele gap confirma a força de abertura do mercado. No caso do índice, por exemplo, ele abriu com 2.300 de gap de baixa, desceu mais 500 pontos, ou seja, formando aí em relação ao fechamento anterior cerca de 2.800 pontos, só que depois o mercado voltou tudo. Nesse caso fechou praticamente o gap aí, subiu 3.000, mais de 3.000 pontos, 3.400, 3.500 pontos para cima, né? Quer dizer, fechou não, que o mercado ainda não fechou, até 16 horas de hoje, né? O dólar já fez o gap de alta, subiu 96 pontos e depois desceu 130, ou seja, então se ele vai fechar gap, se não vai fechar gap, a gente não sabe. Tanto que no dólar ele não fechou gap, ele abriu e subiu quase 100 pontos e depois desceu e não fechou gap. Ele ficou ainda a uma distância aí de 45 pontos do fechamento do gap, né? Então, e aí durante o dia entram outros motivadores, né? Que podem levar o dólar ou o índice em qualquer direção. Uma coisa certa no mercado: a gente não sabe para onde vai, a gente especula para onde vai, a gente tem probabilidades para onde vai o mercado, de acordo com os seus indicadores, de acordo com notícias, de acordo com toda a situação que você analise na abertura, na pré-abertura do mercado, né, na abertura da Ásia, na abertura da Europa. Existem muitos fatores para serem analisados, né? Mas basicamente, assim, se eu não tivesse que olhar nada, se eu, como o dólar abriu hoje, cara, com um gapzão tremendo de alta, eu vou procurar compra ali. E vou usar outras ferramentas, indicadores, fluxo de ordem, volumes, média móvel, seja lá o que você use para confirmar essa força compradora. No caso do índice, uma força vendedora com 2.300 aí de gap de baixa, tanto que desceu 500 pontos, já deu oportunidade ali suficiente nos primeiros 15 minutos, tanto no dólar quanto no índice, para fazer o serviço lá na direção que o mercado abriu, né? Então fica aí essa dica simples, né? É lógico que falar somente é bem simples, mas como eu já disse, né, antes, você tem que proteger seu capital, você tem que ser teu stop. Se você tirar qualquer conclusão a respeito de um momento que você entra no mercado, primeira coisa que você tem que fazer é saber onde está seu stop. É colocar o seu stop. Quando eu falo colocar o stop, tem muito uma coisa lendária aí de que você precisa abrir a posição e já posicionar o seu stop. Eu, por exemplo, que opero com fluxo de ordem, não faço isso porque muitas vezes eu entro com um lote, o mercado desce mais um pouco, eu posso ou não entrar com outro lote. Isso não significa fazer médio, né, de forma não inteligente, né? Você tem que aprender a trabalhar a volatilidade do mercado e às vezes o mercado volta de uma forma contra a sua posição que não é a forma natural do movimento que ele está fazendo naquele momento, te permitindo entrar com outro lote, fazer um médio e trabalhar o mercado, né? Não é fazer o martingale de o mercado vai contra, você compra mais um lote, vai contra, você compra outro, e assim por diante. Isso aí é o famoso médio, né, que o pessoal faz. Mas você, dentro de um financeiro adequado para cada lote, dentro de um operacional adequado, e principalmente você pode estar operando com 5, com 50 lotes. Você tem que saber financeiramente onde é que está o seu stop. Se o mercado voltar contra,
e te der o financeiro negativo lá que você se propôs, né, a entregar, né, para o mercado naquele dia, para verificar se a sua tese, né, de movimento direcional do mercado estava certa, você tem que entregar e pronto, estopar sua operação, estopar seu dia, né? Jamais deixe voltar, né, uma posição contra aquilo que você previamente já tinha determinado no seu plano de trader. Então, é assim que a gente tem que fazer, proteger o capital a todo momento. E às vezes também numa entrada dessa, como hoje, a abertura com um gap de alta no dólar e gap de baixo no índice, nem sempre você vai entrar na operação, vai depender de com a força que o mercado vai abrir, né? Quem opera análise técnica, análise gráfica, vai olhar lá um candle de força para ver se o mercado realmente abriu com aquela vontade toda naquela direção. Quem opera fluxo de ordem vai confirmar, né, basicamente no Times in Trade, tá? Quem já conhece o fluxo aí, se liga nisso. É ali no Times in Trade que você vê realmente o que os traders estão fazendo, olhar book, olhar lote volumoso no book, te dá uma ideia da intenção do mercado, do que os players estão anunciando que podem ou não fazer. Mas onde você confirma realmente se ele fez ou não é no Times in Trade. E no gráfico é você olhar o candle, é você olhar se o seu indicador de volume realmente deu um volume forte, tanto na compra, tanto na venda, para que você possa confirmar a sua operação. Confie no seu operacional, teste seu operacional no simulador, né? Verifique a porcentagem de acerto que você tem. No day trade, você não pode ir para o mercado com menos do que 70, 75% de acerto, porque eu sei que tem muita gente, mas se você fizer um 3-1, você com 50% das operações você vai acertar. É complicado, não é bem assim, né? Porque assim, 3-1 é muito bom na ponta do lápis ali, botar um 3-1, mas na hora que você entra com um lote lá, o mercado pode voltar 3 contra, e aí você tem que se proteger ou colocando o seu stop, mas também observando, porque o mercado pula stop, por isso que eu não... Em algumas operações eu coloco stop, mas o meu stop é na mão, é ali na compra mercado, na venda mercado, que aí eu garanto a execução da minha ordem. Esse negócio de colocar a ordem e ficar achando que o mercado vai obedecer e que não vai pular, mesmo com stop offset acionado, o mercado pula stop quando a porrada é muito grande. Então, proteja o seu capital, obedeça seu operacional, obedeça seu plano de trader, né? Eu falei um pouquinho mais, né, de outros detalhes aí, além daquilo que eu me propus a falar inicialmente, mas a conversa aqui é esse papo reto de mercado mesmo, e à medida que vai pintando os assuntos, né, para o vídeo não ficar mais do que 15 minutos aí, eu estendo com algum outro assunto, né? Volta amanhã ou depois com um novo vídeo aí para a gente comentar. Mas observe isso aí, né? Abriu com gapzão lá de alta ou de baixa, é porque o mercado no leilão ele teve força naquela direção do gap. Então aí se liga nas outras informações que você tem dentro do seu panorama, dentro dos seus indicadores, dentro do operacional que você usa, para confirmar se a força do mercado é ou não naquela direção. Fechar gap é muito relativo. O índice, por exemplo, abriu com gap de baixa, foi um pouquinho para baixo, depois veio fechar gap. O dólar abriu com gap de alta, foi lá para cima 100 pontos praticamente, depois veio na direção de fechamento de gap, voltou tudo que tinha subido e mais um pouco, mas não fechou o gap. Então não dá para dizer que é regra fixa isso, mas abrindo com gap para cima, abrindo com gap para baixo, normalmente é nessa direção que o mercado inicialmente está querendo trabalhar, e aí você vai confirmar, né, se realmente isso é verdade, olhando a tela, olhando suas indicações, seus indicadores, todo o panorama do mercado para aquele dia. Um grande abraço, Nono Trader na área. Qualquer coisa deixa dúvida aí abaixo,
né? Faz os procedimentos que você achar que deve fazer, dá like, dislike, comenta, vê o que é bom, o que está ruim, né? E a gente vai seguindo aí, mostrando para você, comentando, e depois vou mostrar a tela também, falando algumas coisas sobre mercado, tanto em conta real, quanto em simulador também. Quando tiver no simulador vou falar, quando tiver em conta real vou falar, porque aqui é papo reto, não tem enganação.